Boa noite. Já tem gente regulando o aparelho de audição? E hoje vamos quase chegando ao fim aqui do nosso estudo sobre a renovação da mente. E hoje já era uma passagem que eu estava separando realmente para o final. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E depois, quando a gente chegar ao final dessa série de estudos, eu vou ver se eu preparo até um PowerPoint para a gente fazer uma recapitulação de todos os estudos que a gente fez, para ver se a gente consegue fazer um resumo prático. Todos abriram aí Mateus 22? A gente vai estar lendo do versículo 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez nessa noite. E eu venho pedir, Pai, que tu esteja me usando como vaso teu para honra e glória do teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações, a começar em mim. E que possamos, Pai, estar tendo entendimento da tua vontade para as nossas vidas, não somente através dessa passagem, mas através de um relacionamento pessoal contigo, de uma forma diária, através da leitura da tua palavra, Senhor, também diariamente, através da oração, através da meditação na tua palavra, tu falando conosco também, Senhor. E de tantas outras formas, Senhor, que tu usas, às vezes, até mesmo desconhecidos, para falar conosco. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de servir a um Deus tão misericordioso e tão poderoso. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, essa passagem de Mateus 22, aqui do versículo 34 a 40, ela aparece também nos outros evangelhos sinóticos, né? Ou seja, não só em Mateus, mas também em Marcos e Lucas. O que são evangelhos sinóticos, né? Evangelhos sinóticos é aquele que tem, sim, é um encontro da mesmo tipo de visão, que são parecidas a forma de escrever, é parecido a as histórias contadas, então só com algumas diferenças. E o único que não é o evangelho sinótico é o de João, porque é totalmente diferente dos outros três, né? Mas eu escolhi Mateus pelo fato dele não ser, ele ser mais objetivo desse propósito, mas se você for ver lá em Marcos 12, também do 28 ao 34, ele não precisa abrir não, só estou dando referência, mas ele, além desse texto, ele acrescenta, alguma das coisas que ele acrescenta, quando ele fala para o escriba, lá para o doutor da lei, ele fala, não estás longe do reino dos céus. Então ele fala que pelo entendimento dele, ele não estava longe do reino dos céus. E Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 28, que é inclusive a menor passagem, né? Mas ao fim desse trecho, o doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? E é quando Jesus conta então a história do bom samaritano, né? E aí a gente vai estar até fazendo referência sobre isso ao longo da pregação. Mas eu consigo ver três passagens principais aqui em Mateus, né? No primeiro momento, quando o doutor da lei se aproxima de Jesus, nos versículos 34 e 35, quando ele fala do versículo 36 ao 38 sobre o primeiro grande mandamento,
e no 39:40 é quando ele fala sobre o segundo e grande mandamento, né? Então, vamos estar falando rapidamente hoje sobre isso também, não quero me estender muito também, porque a gente também hoje tem a ceia, né? Mas logo na primeira passagem, aqui nos 2 primeiros versículos, como eu falei, quando o doutor da lei se aproxima, na semana passada a gente falou sobre Tito 1, né? Quando eu falei sobre, inclusive, sobre os falsos mestres, como Tito, a instrução que Paulo estava dando a Tito, como ele devia se relacionar, como ele devia lidar com os falsos mestres. E uma das coisas que eu até mencionei, que até brinquei com a Alexia, com a dor que ela estava sentindo, que ela estava até tapando a boca, era que Paulo fala para Tito que aos falsos mestres, aos quais convém tapar a boca, né? Não sei se vocês lembram que a gente até mencionou isso, porque a Alex inclusive estava tapando a boca. Curiosamente aqui, no versículo 34, a gente vê que fala assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, ou seja, os fariseus foram, de uma certa forma, por um desafio. Eles se sentiram desafiados. Poxa, peraí, ele calou os saduceus? O que ele tinha falado anteriormente? No versículo 23 a 33, ele tinha entrado sobre a questão da ressurreição. E os saduceus não criam na ressurreição, né? Então, Jesus conseguiu, como fala aqui no versículo 34, emudecer os saduceus. E os fariseus, então, ouvindo que ele fizera emudecer os fariseus, reuniram-se no mesmo lugar. Então, eles foram também fazer perguntas. Conseguiu calar, emudecer os saduceus? Então, vamos lá também ver o que Jesus pode falar. Mas aí é curioso que o termo aqui no versículo 34, que ele fizera emudecer os fariseus, a palavra lá no grego, literalmente, a palavra que é usada para emudecer é phimou, que significa amordaçar, fechar a boca com uma mordaça. Então, os fariseus, vendo que ele fizera amordaçar mesmo, tipo, não tinha como mesmo eles falarem nada, né? Eles foram amordaçados, foram colocados algo que não tinha mais como eles se defenderem. Então é quando os fariseus se sentem então nesse desafio e vão falar com Jesus. E aí, só que aí eles escolhem um deles, daquele grupo de fariseus que estava lá, doutor da lei, que aí doutor da lei você entenda escriba, né? Que os fariseus tinham aqueles escribas que eram os responsáveis por fazer as cópias, né, da lei, e por causa disso também acabavam sendo grandes conhecedores, porque imagina, você copiar a mesma coisa várias vezes, eles acabavam sendo realmente doutores. Só que aí ele fala, um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, ou seja, ele estava testando Jesus. Ele queria fazer com que Jesus tivesse algo que escorregasse, entrasse ou em contradição, ou alguma coisa que fosse contrária ao ensinamento bíblico, né? E então ele vai experimentar Jesus justamente com uma pergunta que ele queria fazer justamente Jesus escorregar. E aí é quando a gente vê ele perguntando, do versículo 36 ao 38, sobre o primeiro e grande mandamento. Aí ele fala no versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele pergunta qual é o grande mandamento na lei? Então, ele tinha na realidade uma pegadinha aí, porque na realidade, segundo os fariseus e segundo a tradição judaica, existem 613 mandamentos na lei, né? Que são aqueles 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos.
E eles dividiram os mandamentos também, não só entre positivos e negativos, mas também entre pesados e leves. Tinham as leis também que eram as leis rituais e as leis morais. Então eles acabavam fazendo com que a forma, dependendo com que Jesus respondesse, podia ir de uma forma contrária ao ensinamento de um ou de outro. Mas o que Jesus fez? Em vez dele cair nessa pegadinha que podia levar ele a uma discussão teológica controversa, Jesus ele pegou e ele cita o Antigo Testamento. Ele pega logo o capítulo do Shema, né? Lá em Deuteronômio 6, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, ou seja, ele até estende. Eu não estou te falando qual é o grande mandamento. Não tem só um. Esse é o primeiro e grande mandamento. Só que aí Jesus cita, como eu falei, o Shema. Se a gente abrir lá a nossa Bíblia em Deuteronômio 6, o Shema que é justamente aquele ouve, né? Ouve, Israel. Que é a oração que o povo judeu, a primeira coisa que o judeu fala quando acorda, o judeu ortodoxo, Deuteronômio 6,4, ele fala assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí no versículo 5 ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, se você for comparar o texto do Novo Testamento com o texto daqui de Deuteronômio, lá no Novo Testamento fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de todo o teu pensamento. E aqui ele fala coração, alma e todas as tuas forças. Aí a gente vai estar falando sobre isso. Aí, aliás, até se você for ver, Marcos, ele vai depois... Bom, quando eu chegar nessas palavras, a gente chega lá. Mas então, são três coisas que ele menciona aí, né? Coração, alma e pensamento, ou entendimento, ou forças no Antigo Testamento. Então, vamos por uma a uma. Então, a base era: amarás o Senhor teu Deus de todo. Isso seria o comum. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. No grego, a palavra é cardia, que é justamente a palavra que a gente tem para coração, né? Que é de cardiologista e por aí vai. Palavras ligadas a coração é cardia. No hebraico, que a raiz seria levav, que é a palavra para coração. Só que no grego, a palavra cardia significa, ela é aquele órgão considerado centro da vida física, denota vida física e espiritual. É esse o propósito do uso da palavra no Novo Testamento. E aí então engloba pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços. E aí o dicionário fala o seguinte: aqui, nessa passagem, porque ele também aplica para cada passagem, nessa passagem de Mateus 22, aqui também tem o sentido de algo voluntário, com uma unanimidade total. Ou seja, não adianta ser só de coração. Como ele fala aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus não quer só 99,99%. Ele quer 100% do nosso coração. Né? Então é o sentido aí que ele quer dar.
E no hebraico, levav, que é a palavra lev, coração, o dicionário diz o seguinte: tornou-se o mais significativo termo bíblico para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do ser humano, ou uma das três funções tradicionais da personalidade: emoções, pensamento e vontade. Então, se você for ver tanto de um lado quanto do outro, ele está ligando o nosso ser como um todo. Mas não só a parte física, como no grego está falando, que é tanto a parte física quanto a espiritual, mas no hebraico, mais especificamente, ela está ligando a parte interior, a imaterial mesmo. Apesar do coração ser o órgão físico, o sentido que ele dá na passagem está muito mais também ligado ao que a gente, de uma certa forma, eu creio, dá hoje também, né? Ou até mais na parte mais romântica, né? De que o coração é onde tem os sentimentos, tudo isso, apesar de cientificamente a gente saber que não é assim. Mas ela está ligada ao imaterial, ao interior do homem, aos pensamentos, às emoções e à vontade, né? Então, quando a gente pensa que a gente vai amar a Deus de todo o nosso coração, ela já está relacionado à nossa plenitude, ou como ele fala aqui, né, em relação, não só no sentido de ser voluntário, mas com uma unanimidade total. Ou seja, então a gente se amar a Deus através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e da nossa vontade. Não adianta nada, por exemplo, a gente vir à igreja ou fazer um evangelismo ou qualquer coisa, se a gente não está fazendo aquilo da nossa vontade, 100%. Não adianta eu estar aqui na igreja louvando a Deus, se meu coração não está 100% realmente adorando a Ele, né? Isso aí, no caso, é até hipocrisia, né? Então a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa estar se entregando realmente a Ele por inteiro, de uma forma total, não só na nossa vontade, mas também no nosso pensamento e nas nossas emoções. Como hoje, dia do Jair do Flamengo jogando com o São Paulo, provavelmente pelos berros aí do Flamengo, né, dos flamenguistas, deve ter sido positivo para eles, mas às vezes o pessoal vai para a igreja, né, e às vezes está lá no celular acompanhando o jogo, então não está 100% na igreja, né, não está 100% ouvindo a mensagem, não está com o pensamento ligado em Deus, está mais preocupado lá com o jogo do que com a mensagem. A vontade dele, não era da pessoa, não era estar lá, então é melhor não estar mesmo, porque Deus quer a gente 100%. Alguns vão falar, não, pastor, mas aí é melhor ele estar lá presente, que de repente Deus toca, se a pessoa realmente estiver nessa disposição, mas é preciso que haja vontade, é preciso que haja disposição. Se a pessoa realmente não estiver aberta para Deus, se ela não estiver propensa realmente a ouvir a voz e a vontade de Deus, é muito complicado para esse lado. Então, Deus quer a gente 100%. Todo o nosso coração. Vontade, emoções e pensamento. E aí o segundo termo, ele fala: amarás a Deus de todo o teu coração, mas amarás também o Senhor teu Deus de toda a tua alma. No grego, a palavra alma é psique, que inclusive é a palavra que a gente vai dar para psicólogo, né? Que é a mesma palavra que também está ligada ao nosso íntimo, né? A nossa parte interior. Mas a palavra psique, ela significa também respiração, fôlego da vida,
é a força vital que anima o corpo. E aí o dicionário diz: o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões, etc. E aí ele falando que também nessa passagem, especificamente de Mateus 22, ele fala aqui, significando de todo o nosso afeto, de toda a nossa emoção. Mas peraí, pastor, é a mesma coisa que coração significa? Aí a gente vai ver por quê. E aí no hebraico é nefesh, que significa vida, alma, criatura, pessoa, apetite, mente, do verbo nafash, que significa tomar fôlego, reanimar-se. Então, a gente precisa também ser de toda a nossa alma. Mas muitas vezes também a nossa alma, muitas vezes é tão difícil a gente se entregar também a Deus, porque às vezes a nossa alma está sedenta, está faminta, né? Por exemplo, se a gente for ver lá Salmo 7, vamos ver versículos 8 e 9. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Né? Então aqui ele mostra que a alma pode ser tanto sedenta quanto faminta. Salmo 107. Eu falei 107, não? Bom, Salmo 107. Salmo 107, versículos 8 e 9. Em que fala assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então a nossa alma, ela pode ficar tanto sedenta quanto faminta, mas aí vem Deus para estar enchendo, saciando, fartando, né? Como a gente cantou hoje sobre o enche-me, ó Deus, né? Até transbordar. Então a gente precisa estar com a nossa alma realmente sedenta também, para Deus estar transbordando. Mas a nossa alma, que é o nosso interior também, é a nossa força vital, como ele fala aqui, mas também as nossas emoções, o nosso apetite, o cerne também da nossa vida emocional. Né? Aqui, Mateus, Jesus fala para nós amarmos também a Deus, não só de todo o coração, mas também amarmos Ele também de toda a nossa alma. E muitas vezes, quando a gente não está nem, às vezes, se sentindo com a capacidade, parece que a nossa alma está exaurida, creio eu, quando a gente mais deve estar buscando Ele para Ele estar podendo saciar, encher, matar essa sede, a fome que a gente tem dele. Para aí a gente poder estar realmente se entregando totalmente a Ele novamente. E voltando lá a Mateus 22, ele fala também não só amar a Deus de todo o coração, amar a Deus também de toda a alma, mas também fala de todo o pensamento. No grego a palavra dianoia, que significa mente, como centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. Volitiva é da vontade, né? Meio de expressão do pensamento e do afeto. Pensamento profundo,
a faculdade de pensar, ou seja, é o nosso pensamento, mas também o nosso afeto e a nossa vontade. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa que eu já falei do coração. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa que eu falei da alma, e realmente é. Lá no hebraico, que é no Antigo Testamento traduzido como força, a palavra no hebraico é meod. E significa extremamente, muito. Significa também força, abundância. Então, de uma certa forma, realmente a melhor tradução não é pensamento, mas todas as vezes que ela é usada no hebraico, ela é usada no sentido de intensidade, ou seja, uma coisa com força, com intensidade mesmo. E aí, como eu falei, apesar de em Mateus ser traduzido apenas como entendimento, em Marcos e Lucas há o uso do termo força. Agora, por que em Mateus não foi usado? Por exemplo, Marcos 12, não é 2, é 12. Marcos 12, versículo 30, fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, ou seja, ele adiciona aí, além do entendimento, do pensamento, forças, de todas as tuas forças. E em Lucas 10, versículo 27, Lucas 10, versículo 27, ele diz: respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele já bota tudo junto aí. Teve um comentarista, o nome dele é J. McBride, que aí ele, em relação a essas três palavras que são usadas em Deuteronômio 6, e que é repetido aqui em Mateus 22, e em Marcos 12, em Lucas 10, esse comentarista diz o seguinte: as três partes de Deuteronômio 6:5, Lebab, coração, Nefesh, alma, e Meod, força, em vez de ter o sentido de esferas diferentes da psicologia bíblia, parecem ser semanticamente concêntricas, ou seja, tem o mesmo sentido mesmo. As palavras foram escolhidas para ressaltar o caráter essencialmente único da devoção a Deus. Dessa maneira, Lebab indica a intensidade ou vontade da pessoa toda. Nefesh significa a totalidade do ser, uma unidade da carne, vontade e vitalidade. Meod destaca o grau superlativo da dedicação total a Yahvé. E aí no meu comentário, em outras palavras, demonstra a forma plena do nosso amor a Deus. Então, quando ele fala de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ele está falando: você deve amar a Deus de uma forma inteira, plena, total e intensa. Então, quando a gente ama a Deus, a gente tem que ter esse entendimento de que vontade, emoções, pensamento, tudo no nosso ser deve ser, nesse sentido, não só de totalidade, mas também de intensidade. Amar a Deus de uma forma total e intensa. É isso que Jesus estava falando. Mas aí, como Jesus falou, esse foi apenas o primeiro e grande mandamento. Voltando lá a Mateus 22, aí tem a terceira parte, que Jesus fala sobre o segundo mandamento. E não é somente o segundo mandamento. O primeiro ele falou: este é o primeiro e grande mandamento.
E aí no versículo 39 ele fala, e o segundo, semelhante a este, ou seja, semelhante a este por quê? Porque também é tão grande quanto, é tão importante quanto, né? Como se tivesse até em pé de igualdade. E respondendo, tanto que Lucas ele coloca tudo junto, né? Quando a gente falou, amarás até o Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele botou tudo junto como se fosse um mandamento só. Apesar do doutor da lei, do escriba, ter perguntado qual é o grande mandamento. E qual é o segundo mandamento, semelhante a este? É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De onde Jesus tirou isso? Levítico 19, vamos lá, Levítico 19. Vamos ver do versículo 17. Vamos ver a partir do versículo 17. Todos acharam? Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na realidade, tem outros versículos anteriormente também falando sobre a questão do próximo. Então, na realidade, apesar de estar escrito aqui essa passagem já na própria Torá, a gente pode afirmar que foi Jesus que foi o primeiro a combinar esses dois mandamentos de uma forma diferenciada, porque ele colocou os dois mandamentos no mesmo sentido, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é muito fácil a gente amar a nós mesmos, né? É muito fácil nós nos amarmos. Mas ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Já não é tão fácil assim, né? Então a gente precisa ter esse entendimento também. Não adianta nada a gente amar a Deus se a gente não amar ao próximo, né? Não adianta nada a gente amar a Deus e amar a gente, mas não amar o próximo. Como também não é possível a gente amar ao próximo, amar a nós mesmos e não amar a Deus. Como a gente vê tantos por aí fora, né? Assim como também tem muitos que só amam a si mesmos e não querem amar nem a Deus e nem ao próximo. Mas aqui tem uma ordem que Jesus estipulou: amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro a gente também tem que se amar. Não tem como a gente amar ao próximo se a gente também não se amar. A gente precisa primeiro amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. E curiosamente também tem pessoas que às vezes amam tanto o próximo que até esquecem de si. Esquecem até de ter amor a si mesmos.
Mas é importante também a gente ter amor a nós mesmos. Nós somos importantes para Deus. Pastor, eu nem preciso falar, mas tem gente que realmente tem dificuldade até mesmo de se amar. Mas é importante a gente lembrar que Jesus pagou o preço por nós. Ele amou a gente mesmo antes de nós nascermos e mesmo antes de nós nos amarmos. E a gente precisa também ter a noção da importância da gente também se amar. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. É o que é chamada, por exemplo, lá em Mateus, vamos ver, abrir Mateus 7, em que o que é chamada popularmente como a regra de ouro, né? Mateus 7, versículo 12. A gente pode dizer que essa seria a base dessa regra, amar ao próximo como a ti mesmo. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, não faça com outro o que você não quer que os outros façam com você. Essa é a regra de ouro. Fazer com os outros só o que você gostaria que os outros fizessem com você. Diferente daquele, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, você deve fazer o que você gostaria que os outros também fizessem com você. Então, aí vem aquela pergunta que lá em Lucas, o escriba faz para Jesus. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Lá no grego, a palavra próxima, plesion, significa vizinho, amigo, o outro. Qualquer outra pessoa onde duas estão envolvidas. Só que, se você for ver, inclusive, na passagem que a gente leu lá de Levítico 19, tem uma diferenciação entre o próximo e o estrangeiro. O próximo era somente, para a comunidade judaica, o próximo era somente aquele que fazia parte da nação judaica. Esse era o próximo. Aquele que não fazia parte da nação judaica não era considerado como próximo, esse era o estrangeiro. Por isso que hoje na comunidade judaica também ainda existe aquela mentalidade do aquele nós e eles. Porque eles não são os próximos. Os próximos somos nós, a comunidade judaica. Só que Jesus, e aí é por isso que Jesus ensina de uma forma, quando o doutor da lei pergunta para ele quem é o meu próximo, qual é a história que ele conta? Do bom samaritano. E a gente conhece a história, Um homem que estava descendo lá na estrada, acaba sendo atacado, aí passa um sacerdote, não faz nada, passa um levita, não faz nada, até que chega depois um samaritano, que é quem acode aquele homem que tinha sido atacado, e leva ele para a pousada, cuida dele, paga até ele se recuperar. E aí Jesus pergunta pro escriba, quem foi o próximo nessa história? E ele não fala, foi o samaritano, ele fala, foi aquele que usou de misericórdia para com aquele homem. Por quê? Porque para o judeu era inconcebível um samaritano ser tratado como próximo, porque ele não fazia parte da nação de Israel. Apesar da gente saber a origem também dos samaritanos, faziam parte das 10 tribos que foram simplesmente misturadas. O Reino do Norte que se misturou com os assírios e acabou dando no que deu. Uma mistura só. Mas o próximo para Jesus é qualquer outra pessoa que não seja eu. Deus, eu
E o próximo, independente da nação, da religião, da cor, raça, condição econômica, qualquer pessoa que não seja Deus ou eu, é o próximo. E a ordem é, o mandamento é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que amar a Deus e ao próximo, que Jesus fala lá no versículo 40 de Mateus 22. Mateus 22. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei e os profetas, que é justamente o Tanar, né? Que é a Torá, a lei. Os Neviim, os profetas, e os livros históricos. Mas na realidade estava englobando todo o Antigo Testamento aí. Então, todo o Antigo Testamento depende desses dois únicos mandamentos. Se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, amar a Deus, amar a nós e amar ao próximo. Mas ninguém pode amar a Deus sem conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem como a gente amar a Deus sem ser através de Jesus Cristo. Porque Jesus e Deus são um. Tanto que, curiosamente, e não curiosamente, na realidade é um motivo disso, a partir daí, do versículo 41 até o 46, estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ou seja, ele falou: o próprio Messias é Senhor, é Deus. Eles entenderam isso, porque lá no Salmo 110, versículo 1, fala: disse o Senhor ao meu Senhor. Então, é alguém que o próprio Davi, o rei Davi, de quem o Messias seria filho, segundo os próprios fariseus aqui, como o pai chamaria o filho de Senhor, somente tendo autoridade. Qual é o filho que pode ter autoridade sobre o pai? Eu não tenho autoridade sobre meu pai. Ele é meu pai. Ele não me chama de Senhor, é o contrário. Eu chamo ele de Senhor. Mas imagina Davi chamando o próprio filho de Senhor. Que filho é esse? É o Messias. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É Deus. E é impossível a gente amar a Deus sem amar a Jesus, sem reconhecer a Ele como Senhor e Salvador, sem servir a Ele. Podia dar diversas passagens aqui para comprovar isso, mas todos vocês sabem. E como eu já falei também, quando você conhece e ama o Senhor através do reconhecimento de Davi, de Jesus como Senhor e Salvador, o amor de Deus é compartilhado com os outros. Então, amamos a Deus acima de todas as coisas. Amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E amamos também ao próximo como nós mesmos. Mas
Amamos a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E quando a gente conhece a Deus, e quando a gente ama a Deus e conhece a Ele intimamente, tem um relacionamento com Ele, qual é a maior forma da gente demonstrar o amor que Ele demonstrou por nós, para nós podermos nos amar e a gente amar ao próximo como nós mesmos? Se a gente já conhece o Senhor como Salvador, é também compartilhar desse amor, desse conhecimento, desse amor que foi demonstrado na cruz por nós através do Evangelho. Então a gente precisa também amar aos outros, anunciando o Evangelho de Jesus a eles. Tem uma passagem aqui em Romanos capítulo 5. Que diz assim, Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior forma da gente realmente demonstrar esse amor, que Ele morreu por nós, ímpios, e que nos ama, a gente precisa também mostrar para aqueles que ainda não conhecem Jesus, da mesma forma, Jesus morreu por eles também, e a gente precisa demonstrar esse amor, e a maior forma de demonstrar esse amor é anunciando a Jesus. Então, o nosso verdadeiro amor a Deus, ele é refletido através do nosso amor demonstrado às pessoas. Mas precisa ser um amor também verdadeiro, um amor genuíno, para que as pessoas vejam esse amor. E é o que eu tenho falado ao longo dessas semanas todas, para que as pessoas vejam não o Sérgio, mas Cristo em mim. Para que Deus não veja a irmanísia, mas veja Cristo na irmanísia. Para que, e isso com cada um de nós aqui, o amor verdadeiro, através do nosso amor, através do reconhecimento de Jesus, o nosso amor a nós mesmos, e também o amor refletido na vida daquele que ainda não conhece Jesus, para que se torne também irmão e irmã em Cristo, através dessa demonstração genuína do amor. Então, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar também na nossa mente. Não é somente amar a Deus, precisamos também nos amar. Não é só também amar a Deus e amar a nós mesmos, mas também amar ao próximo como a nós mesmos. E uma coisa depende da outra, porque não tem como você amar o próximo se você não amar a Deus e amar a si mesmo. Não tem como você amar a Deus se você não amar também a si mesmo e não amar ao próximo. E não tem como você amar a si mesmo se você não amar a Deus e amar ao próximo. As três coisas estão interligadas. As três coisas, tanto que Jesus na sua oração, lá em João 17, ele fala
que eles, os que creem nele, se tornem um. Um neles e um em nós, assim como eu e o Pai somos um. Então, nós acabamos fazendo parte dessa unidade em Deus. Nós estamos não somente com Deus, mas nós também estamos em Deus, através de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, mais uma vez, por essa noite, por essa mensagem que tu falaste ao meu coração, e que tu possa, Pai, também ter falado a cada um aqui presente nessa noite, a cada um também nos assistindo pela internet. Agora, Senhor, continua conosco. Ao longo dessa semana também, que possamos estar vivenciando um amor contigo cada vez maior, Senhor. Aumenta também o amor por nós mesmos, Senhor, mas de tal forma que possamos estar aumentando ainda mais o amor pelo próximo, Senhor. E o próximo é todo aquele que não sou eu e que não é tu, Senhor. Independente da situação financeira, do credo, da raça, da situação sociopolítico, financeira, social. Senhor, que tu esteja